imagino que todos ficaram com vontade de continuar vendo o filme. Bom, eu imagino que os fatos que levaram a esta situação não devem ser, não é da geração da maior parte de vocês, não sei se acompanharam com mais detalhe. Estas imagens são do golpe que fracassou em 29 de junho de 73. Eu vou voltar atrás agora para ver como se chegou a este ponto num país tão estável, tão pacífico, entre aspas, como o Chile. Alguém conhece o Chile aqui? Dois. Só. Pouca gente. Três. Tá. É um belo país, vale a pena. Apesar do que Pinochet fez, vale a pena conhecer. Bom, o Chile, o processo chileno, ele é interessante, entre outras coisas, porque partimos de uma situação muito estável, muito diferente da América Latina. Não havia golpes militares no Chile desde 1932. De fato, uma mesma Constituição, a de 25, predominou até o regime militar, com algumas poucas emendas. Um país que a partir dos anos 30 conhece alternâncias de poder dentro do regime democrático burguês, inclusive com o regime, com a participação do Partido Comunista e do Partido Socialista em 1938. Um Estado bastante sólido, uma burguesia muito sólida, um exército muito forte, tão forte que não precisava intervir. Um dos erros da esquerda chilena foi exatamente esse. Um dos mitos, um dos problemas mais graves que enfrentou o processo chileno foi que eles acreditavam que os militares eram constitucionalistas, ou seja, eles obedeceriam a quem estivesse no poder, coisa que absolutamente depois se soube que não era assim. E é estranho porque o Chile tinha tido toda uma trajetória, se olhar a história do Chile, talvez o maior massacre conhecido do movimento operário é o massacre da escola de Santa Maria de Iquique, em 1907. O Chile é um país que teve um desenvolvimento capitalista muito precoce e houve um massacre que foi celebrizado por uma cantata do grupo Quilapayún, Cantata Santa Maria de Iquique. Bom, e durante os vários governos, na década anterior ao governo de Allende, tinha havido intervenção das Forças Armadas matando gente em mobilizações, nos pinheirinhos deles, ou nos mineiros. Bom, o Chile era um país, a partir da década de 60, muito urbanizado. Em 70, o Chile tinha um grau de urbanização de 75% da população, coisa que o Brasil só foi atingir pelos anos 90. Bastante escolarizado, quase não havia analfabetismo, com uma história capitalista anterior à brasileira. Por isso também o movimento operário chileno tinha uma tradição mais longa. Tinha o Partido Comunista mais antigo das Américas, que na verdade sua matriz fundamental foi fundada em 1912 por Luiz Emílio Recabarren, um dos grandes heróis do movimento operário chileno. E tinha também um Partido Socialista muito forte, ao qual pertencia Allende, mas que não era um partido. O Allende era a ala direita do partido. Havia uma grande ala esquerda, inclusive castristas, trotskistas. Era um partido quase com a mesma força do Partido Comunista. Em 1958, Allende quase ganha as eleições, perde por 30 mil votos. E a década de 60 vê no Chile se concentrarem as contradições do desenvolvimento político e econômico latino-americano. Depois do susto de 1958,
da crise do modelo de substituição de importações características de todos os nossos países e da nova ofensiva recolonizadora americana, que começou a tomar conta dos principais ramos da economia, o Chile conhece, sob estímulo dos americanos, a formação de um partido democrata cristão que ganha as eleições em 64 com a bandeira de revolução em liberdade. Um outro detalhe muito importante, toda a América Latina nesta época estava profundamente influenciada pela Revolução Cubana. A Revolução Cubana significou a possibilidade de se fazerem as reformas fundamentais que toda a América Latina necessitava. E os americanos tinham muito medo disso. Não por outra razão, organizaram a chamada Aliança para o Progresso, que era uma proposta de reformas, particularmente a reforma agrária, para evitar a explosão nesse país. Bom, o Partido Democrata Cristão vai ao poder justamente com a bandeira de nacionalização parcial do cobre. O cobre era e é a principal riqueza chilena. O Chile tem cerca de 70% das suas exportações, na época era 70% vinha do cobre. Então, a nacionalização parcial do cobre, a reforma agrária e concessões para os pobres do campo. Os pobres da cidade, perdão, os que haviam imigrado para as cidades. Só que o governo democrata cristão é eleito com 60 e tantos por cento dos votos e progressivamente vai mostrando a sua cara pró-patronal e pró-imperialista. E começa a haver lutas importantes, o governo reprime, e há uma base importante da democracia cristã que rompe pela esquerda. Um dos partidos que forma parte da Unidade Popular vem da democracia cristã, o MAPO, Movimento de Ação Popular Unitária. Este acrônimo quer dizer terra no idioma Mapuche. Mapuche são os índios chilenos remanescentes da época da colônia. Havia na época cerca de 500 mil, uma população de 10 milhões, hoje eles são praticamente o dobro, se não me equivoco, são 1 milhão. A classe trabalhadora chilena começa a romper uma certa estabilidade que havia no país, começam a aparecer as formas de luta mais tradicionais, começam a aparecer as ocupações de fábrica, começam a aparecer os camponeses. Eles eram, é uma coisa interessante, vocês que lidam com direito, né? A sindicalização camponesa era permitida no Chile, era permitida, sim. A única exigência é que houvesse em cada sindicatos por empresa, houvesse 11 trabalhadores que soubessem ler e escrever. Interessante, né? Imagina um camponês na década de 40, 50, no Chile, que soubesse ler e escrever. Então não havia sindicalização camponesa. O governo democrata cristão comete o grande erro de permitir a sindicalização camponesa. Em 3 anos, dos 700 mil camponeses, 100 mil estavam sindicalizados. Isso dobrou durante o governo Allende. E começaram as invasões de terras. E começaram as greves duras, as greves que rompiam um certo consenso social. Quando eu falo de consenso, estado de compromisso, que se chama o regime que vigorava no Chile, era um regime em que havia negociações salariais muito limitadas por uma lei sindical ultra repressiva. O Estado controlava muito fortemente os sindicatos, só podia se fazer sindicatos, sindicatos eram por empresa, não havia federações a não ser a dos mineiros, e fábricas de menos de 25 trabalhadores não poderiam fazer sindicatos, que deixava de cara 40%, pelo menos 40% dos trabalhadores de fora da possível sindicalização. Bom, esse é o ambiente que se vive no Chile
de um estremecimento das relações sociais. Vem as eleições, Allende ganha as eleições por pequeníssima margem, é preciso ir para o colégio eleitoral, e no colégio eleitoral há 3 meses de negociação muito nervosa. Ele é eleito dia 4 de setembro e a posse 2 meses. A posse dia 4 de novembro. A direita, que tirou o 2º lugar, oferece à democracia cristã retirar a candidatura, que fosse apoiado pela democracia cristã, renunciar para que houvesse uma nova eleição, com o presidente Frei podendo concorrer, democrata cristão. Arma-se um complô, os americanos procuram evitar a posse do governo, inclusive há um complô da extrema-direita que sequestra o comandante do exército, René Schneider, que era favorável ao cumprimento da Constituição, acatar o resultado das urnas. Ele resiste e morre. Isto causa uma comoção muito grande e confirma-se a eleição do Allende. Não sem antes a burguesia exigir da Unidade Popular do Allende uma nova profissão de fé no regime democrático burguês. Ele obriga, coisa que não era necessária, ele não necessitava fazer isso, a assinar um Estatuto de Garantias Constitucionais, que permitia, que consagrava o caráter intocável das Forças Armadas, da imprensa, do judiciário, da educação, não por acaso. Inclusive consagrava que as Forças Armadas defendiam a estabilidade, que foi depois utilizado para que elas autonomamente fossem defender a ordem. Bom, qual era o plano e qual era a estratégia da Unidade Popular? Nessa pouco menos de 1 hora, evidentemente que não é possível detalhar todos os ensinamentos de uma experiência tão rica. Eu vou apenas assinalar algumas coisas. A proposta da Unidade Popular era fazer uma unidade com setores supostamente anti-imperialistas e antimonopolistas da burguesia nacional chilena, setores da classe média, da alta classe média chilena, e com o povo, para implementar um programa de medidas que tinha como eixo, primeiro, a nacionalização completa do cobre, segundo, a formação de uma área de propriedade social, com todas as empresas que tivessem mais de 14 milhões de escudos da época, daria esse programa de quantas daria, não havia uma lista pré-determinada. Se esse critério fosse válido, dariam 200 empresas. Já vamos ver o que aconteceu com isso. E implementação da reforma agrária. A lei da reforma agrária que existia era a lei da democracia cristã. E a reforma agrária, praticamente, não passaram de 30 ou 40 mil camponeses assentados durante os 6 anos de governo democrata cristão. A estratégia de curto prazo da Unidade Popular era a seguinte: vamos fazer reformas rápidas para ganhar o apoio popular e podermos fazer uma reforma constitucional, abolindo o sistema bicameral, instituindo uma Assembleia Popular, onde poderíamos ter maioria para, dentro do regime constitucional, avançarmos em direção ao socialismo. É importante falar isso porque hoje todas as coligações e coalizões que se formam semelhantes, nenhuma mais fala em avançar ao socialismo. Isto digamos, sumiu depois da queda do Muro de Berlim. Todos os partidos, como o Partido Comunista, deixaram de propor a transição pacífica ao socialismo. Hoje a transição à democracia avançada, ou pouco avançada, como no Brasil, etc. Mas essa era a concepção repetida pelo Allende. O Allende era muito coerente. Era de que haveria dentro do regime chileno espaço e flexibilidade
para se avançar em direção ao socialismo. E as medidas, elas foram, mais uma coisa, reativação da economia. O Chile tinha 8% de desemprego, então as medidas iniciais foram o aumento dos salários, a inflação estava na casa de 35%, aumento de 60% do salário mínimo, aumento nas pensões, aumento nos benefícios previdenciários em geral, benefícios sociais, extensão, a entrega de... o Chile era um país que tinha altíssimos níveis de desnutrição e particularmente desnutrição infantil. A entrega de meio litro de leite por dia para cada criança chilena. Pode parecer pouco, no contexto chileno não era pouco. O desemprego diminui pela metade, lançam um programa de habitação muito importante. E no primeiro ano é o ano da euforia. O desemprego cai pela metade, há uma reativação da economia, aproveitando a capacidade ociosa. O Chile vivia uma recessão muito forte, então havia cerca de 30% de capacidade ociosa nas fábricas. E em julho é aprovada a nacionalização do cobre, nacionalização completa, com um detalhe muito importante, que esta foi uma sacada muito boa do Allende, que foi o seguinte: toda nacionalização tem um grande problema, com ou sem indenização. Esse é o primeiro grande problema. Allende disse: nós vamos pagar sim, vamos pagar, nós vamos descontar todos os lucros extraordinários auferidos pelas empresas durante os últimos 15 anos. Isso foi aprovado por unanimidade no Congresso chileno. A direita não se atreveu a votar contra isso. E, na verdade, as empresas, a Anaconda e Kennecott americanas, saíram devendo. Que elas tinham lucrado acima de 12%, elas ainda saíram devendo centenas de milhões de dólares. Bom, vocês imaginam a felicidade do imperialismo americano com essa medida. Se antes do Allende assumir, uma coisa que eu coloquei no artigo, depois se soube as declarações do Kissinger, esse cretino está vivo ainda, Henry Kissinger, ele disse o seguinte: bom, se os povos chilenos têm o mau gosto de escolher comunistas para a presidência, o problema é deles. Nós vamos arrebentar com nosso governo. E eles tentaram fazer realmente o sequestro, o assassinato do René Schneider tinha a ver com isso, mas o clima não era exatamente favorável a um golpe de Estado. Isso é uma coisa muito importante. Não se faz um golpe de Estado de uma hora para outra e de fora para dentro de um país tão grande como esse. Não é uma república bananeira, com todo respeito às repúblicas da América Central. Não. É um país importante. O contexto, em 70, havia processos sociais muito importantes no Peru. Era o governo do Velasco Alvarado, nacionalista. Havia uma instabilização do regime uruguaio e havia um governo nacionalista na Bolívia, Juan José Torres, que também expropriou o petróleo, né, naquele momento. Então, não era um momento muito fácil. A burguesia adotou a seguinte estratégia, muito interessante, como vocês são da área de direita, é muito interessante. A democracia cristã, que tinha a visão, digamos, mais a fundo de uma política a favor da burguesia, nós vamos adotar a estratégia dos marechais russos, que era a seguinte: nós vamos deixar eles fazerem o que quiserem, onde a gente não pode intervir, e vamos recuar até Moscou. Essa é a estratégia. Moscou deles era a institucionalidade capitalista. A justiça, o parlamento, as forças armadas, a dominação esmagadora que tinham dentro dos meios de comunicação. Então, temos um ano em que praticamente de euforia.
lá por setembro, outubro, começa a mudar o humor. Primeiro, a burguesia, apesar de estar lucrando muito, porque nunca se havia consumido tanto no Chile, não investia. Com instintos de classe, a burguesia, não, tudo bem, eu vou ganhar o dinheiro, mas eu não vou investir nesse país e quem nunca tinha voz agora levanta a voz para mim. Imagine, começaram a ver greves, cada vez mais greves, ocupar. Os camponeses não esperaram pela aplicação da reforma agrária, começaram a ocupar as terras para tudo que é lado, especialmente os mapuches, que tinham um problema adicional. Não era só o problema que eles não tinham terra, eles tinham sido roubados das suas terras. Então, eles, além de quererem a terra, eles queriam a restituição dos seus limites originais, coisa que até hoje lutam. Até hoje os mapuches lutam e vão à cadeia no Chile por causa disso. No início, o que o governo Allende fez em relação à reforma agrária? Quando viu que os camponeses começaram a ocupar as terras, ele se antecipou e expropriou. Em 1 ano e meio, tinha expropriado todo o latifúndio chileno. E começou a expropriar também algumas empresas para organizar a área de propriedade social. Mas aqui havia um problema. Eu estou fazendo vários elogios à unidade popular. Não havia legislação para fazer a expropriação. E eles usaram uma legislação muito antiga, que ninguém lembrava que existia. No Chile houve o último golpe militar que eu falei, foi um golpe militar de esquerda, socialista, que durou 12 dias, em 1932, e que editou um monte de decretos, e um deles permitia a expropriação de empresas, a intervenção, expropriação e requisição de empresas, que não produzissem, que houvesse conflito trabalhista. A lei não era bem para isso, ele usou para outro lado. Em geral era contra os trabalhadores, mas ele utilizou para isso. Tanto é que a primeira empresa expropriada, o principal jornal, o Mercúrio, bom, temos que ver, não sabemos que lei é essa. Bom, mas o caminho fácil se torna difícil. Então, o mesmo caminho fácil que permitiu um avanço inicial, começou a apresentar os seus problemas. A burguesia não quis colaborar. Os trabalhadores não quiseram ficar esperando as benesses. Os trabalhadores das empresas que não tinham sido expropriadas, ou que não estavam na lista semi-oficial das que poderiam ser expropriadas, começaram a ocupar as empresas. Inclusive, tem um caso muito interessante de uma das principais tecelagens, a Yarur, que estava na lista, era dirigido por sindicalistas do Partido Comunista, do Partido Socialista e do MAPO, e resolveram ocupar a empresa, forçaram um conflito salarial, era um patrão terrível, repressor, que não permitia sindicato, etc. Foram, invadiram, ocuparam, e tem um livro muito interessante, chamado Tecelões da Revolução, em que é um dos poucos estudos de casos sobre a ocupação e a administração feita pelos trabalhadores de uma empresa nessa época, e que narra o diálogo do Allende. Quando os trabalhadores invadiram, ocuparam, e foram lá negociar para ser nacionalizada a empresa. E a surpresa é que o Allende estava furioso. O problema não é esse. Sim, eu sei que tem que nacionalizar. Eu sou presidente. O problema é que se eu aceito nacionalizar sob a pressão de vocês, todo mundo vai querer fazer isso. Dito e feito. Depois de 2, 3 dias de negociações, não tinha como não ceder. 2 ministros estavam a favor, tinham meio que instrumentalizado a ocupação, que eram da mesma corrente dos sindicalistas. E a empresa foi nacionalizada. E os trabalhadores não queriam esperar. Um dos problemas, já anuncia um dos graves problemas do programa da Unidade Popular, é que ele se dirigia, além de ele contar com uma colaboração impossível por parte da burguesia, ele também não
contava, ele não abrangia mais do que uma pequena parte da classe trabalhadora. Por que um trabalhador iria esperar, se ele não tinha nem, além do aumento de salário que ele teve, depois ele via os trabalhadores das empresas nacionalizadas terem restaurante, creche, claro, começaram a ter benefícios, estabilidade, e começaram a ocupar, evidentemente. No marco de que os patrões também começaram a sabotar a produção, no marco de que começou a inflação no primeiro ano caiu de 35 para 25, que para os padrões chilenos é extraordinário. Já no final do ano começa a mudar completamente, coincidindo com a visita do Fidel Castro ao Chile, começa a organizar as primeiras manifestações de extrema-direita. As mulheres ricas foram fazer marcha de panelas, levando as empregadas. Isso foi documentado na época, não é? Né? Depois cresceram muito as manifestações, mas as primeiras eram assim. E toda essa euforia, essa lua de mel, terminou. O caminho curto não existe. Então passa-se um período de instabilidade, em que a Unidade Popular vai repensar o que fazer, a burguesia começa a se organizar a partir do parlamento, chamando julgamento por crime de responsabilidade aos ministros, não aprovando financiamento do orçamento do governo. Pode aumentar o salário, nós não financiamos o orçamento. Começa a inflação a subir, começam a faltar produtos, porque imagina, a capacidade ociosa terminou, a burguesia não investiu e começou a haver mercado negro. E primeiro pequeno, depois no final, para comprar papel higiênico, se fazia filas imensas, né? Só quem tinha dinheiro, a burguesia tinha dinheiro, podia comprar por 4, 5, 10 vezes mais o preço. Bom, e aí, neste momento, começa a surgir, talvez, o aspecto mais importante do processo chileno, que é o surgimento do chamado poder popular. Poder popular é o nome chileno do que todos os processos realmente revolucionários se conhecem, que é a auto-iniciativa independente dos trabalhadores, que se expressa, em primeiro lugar, por mobilizações duras, ocupações, greves ilegais, enfrentamentos, e depois começam a questionar o programa da Unidade Popular. O primeiro momento de questionamento foi quando a extrema-direita faz uma manifestação na segunda cidade industrial mais importante do país, que é Concepción, e em maio de 72, e a esquerda resolve impedir a manifestação, fazer uma contra-manifestação. O prefeito, o governador, o Chile era e é um país muito centralizado, então os prefeitos e governadores são nomeados pelo presidente da República. É um país muito mais centralizado que o Brasil. Eu não me lembro se é prefeito ou governador, que era comunista, proíbe a manifestação. E a manifestação acontece, a confronto com a polícia, morre um trabalhador, e a raiz disso, os trabalhadores, as organizações sociais e a esquerda da Unidade Popular chamam a chamada Assembleia Popular de Concepción. A Assembleia Popular de Concepción foi uma reunião pública para discutir os rumos do processo e, essencialmente, para pedir aceleramento do processo. Começam a romper, é importante porque é a primeira reunião organizada, sem consentimento da cúpula da Unidade Popular. Allende se manifesta publicamente, violentamente contra, dizendo que isto é dualidade de poderes, é duplicidade de comando, que é inaceitável, manda uma carta ao principal jornal do país, que é o Mercúrio, para mostrar a
Allende, eu vou fazer neste momento eu vou fazer um parênteses, nos merece toda a admiração pelo final e pelo lugar certo que estava na hora onde estava. Ele esteve onde, na hora do enfrentamento, ele ficou no seu lugar. Infelizmente, solitário, vamos ver por que aconteceu isso. Mas, politicamente, a sua estratégia foi um desastre. A estratégia de acordos, é o que levou ao golpe. Eu não posso afirmar o contrário, que a estratégia de ruptura teria